Bom, hoje eu vou comentar os resultados da eleição do dia 3 de outubro. Logo de cara, o grande derrotado dessas eleições são os institutos de pesquisa de opinião. A credibilidade desses institutos, especialmente Vox Populi, foram assim à lona. E é preciso se justificar, porque nem mesmo encarando ali uma margem de erro mais folgada, chegou perto do resultado. Né? O Vox Populi cantava uma vitória no primeiro turno para Dona Dilma Rousseff com ampla folga. E o que se viu foi menos de 47% do total de votos válidos. O que aconteceu? Faltou competência desses institutos? Houve viés ideológico mal intencionado? Quer dizer, é preciso vir a público se justificar. E logo de cara esses oráculos, então, aí o Delfos, saem enfraquecidos. E é importante só lembrar nas próximas eleições, agora mesmo no segundo turno, dessa postura dos institutos para ter um pouquinho mais de ceticismo, um pouquinho mais de desconfiança, até porque todos sabem que as pesquisas elas induzem eleitores, elas forçam alianças e certas posturas dos candidatos, então elas têm efeito prático. Então, esse ponto precisa ser destacado. Os institutos de pesquisa falharam e feio. Por outro lado, o grande vencedor dessas eleições foi, sem dúvida, o PV, especialmente Marina Silva, que se sai aí, então, como uma nova força política relevante, cujo apoio agora vale ouro, né? Será disputado a tapas, tanto pelo PT e sua base aliada, como pelo PSDB e DEM. E é legítimo isso, quer dizer, ela veio de fato com um discurso um pouco mais coerente, um pouco mais firme, conquistou muitos votos pela questão ética, apesar de eu levantar aqui algumas ressalvas. Né, não podemos esquecer que Marina Silva continuou ministra no governo do mensalão, após os escândalos estourarem. Mas ela veio com essa bandeira mais ética e angariou muitos votos, sem dúvida nenhuma, de muitos jovens e muitas pessoas cansadas dessa podridão, dessa disputa plebiscitária aí, né, entre petistas e tucanos. E ela conquista também votos, não dá para negar, pela base ecológica, né, digamos assim. Há muito ecoterrorismo nessa nova seita verde também. É preciso eliminar um pouco os excessos, os exageros da retórica ambientalista do PV, mas é uma bandeira importante que foi, então, levantada e é legítimo. Então sai, sem dúvida nenhuma, como a grande vencedora, a Marina Silva. E a única coisa que eu posso esperar é que ela componha agora no segundo turno uma força verde e azul contra a marola vermelha daqueles que querem transformar o Brasil numa grande Venezuela, numa grande Cuba. É preciso separar o joio do trigo. Há muitas críticas a serem feitas tanto aos tucanos como aos próprios verdes, mas sem dúvida nenhuma estão num patamar muito distinto daquele que encontramos aí os fisiologistas do PMDB e os radicais do PT, defensores da maior escória humana já existente, que são os ditadores socialistas, os caudilhos de esquerda na América Latina. E outro grande vencedor foi, sem dúvida, Aécio Neves, como uma grande força de oposição. Elegeu Anastasia com grande margem de votos logo no primeiro turno em Minas, conseguiu levar junto Itamar Franco para o Senado. Foi realmente um fenômeno de votação. E Aécio Neves sai fortalecido. E um parêntese, em Minas Gerais, apesar disso, o Serra teve uma eleição muito aquém do que poderia, muito fraca, com perto de 30% dos votos. Então, acho que isso aí é o grande trunfo do segundo turno, justamente o Aécio Neves participar mais ao lado de Serra para conseguir, então, virar a mesa em Minas Gerais, que é importantíssimo para o país. E se o PV fechar com os tucanos, o Rio de Janeiro, com o apoio que já tem do Gabeira, que fez chapa com os tucanos, regional, poderia também ajudar então a virar o jogo no Rio. Seriam dois estados muito importantes para tentar virar o jogo e então impedir o projeto petista de poder no país.
E outro grande vencedor, não podemos ignorar também, foi a imprensa livre. Especialmente aí os que os petistas chamam de partido da imprensa golpista, que nada mais é do que aqueles veículos que fazem jornalismo, né, investigativo, que incomoda sempre quando levanta os escândalos do próprio PT, mas Revista Veja, o Estadão, o Globo e a própria Folha, levantando os escândalos que derrubaram a Erenice e, sem dúvida nenhuma, tiveram algum peso também para poder, então, levar ao segundo turno, que é uma vitória da democracia, né? Teremos tempo agora, pelo menos um mês, de cobrar certas questões e certas posturas dos dois candidatos que restaram e exigir certas respostas, né? Para começo de conversa, Dona Dilma Rousseff precisa explicar o que aconteceu na Casa Civil diante de seus olhos, com sua aliada de longo tempo, indicada, alçada aquele cargo poderoso por sua própria escolha. É preciso explicar, então, se faltou competência na hora de escolher os aliados mais próximos ou se havia cumplicidade. Está na hora de Dilma dar algumas respostas e nós teremos, então, um mês para cobrá-las. O debate nesse primeiro turno foi muito empobrecido, muito fraco, e eu espero que o Brasil agora tenha tempo de cobrar propostas, projetos, explicações e exigir dos dois candidatos uma postura diferenciada, né, em vez dessa retórica sensacionalista que se viu no primeiro turno. Então esses são os grandes vitoriosos. E só chamando a atenção que no Senado houve uma deterioração, a base do PMDB fisiológica conseguiu angariar mais assentos, está com 20 cadeiras no Senado, juntando com as quase 15 do PT, forma maioria, a base, o que gera um risco aí de mudança constitucional até. É preciso ficar de olho. E a Câmara, não preciso nem dizer, né? Aquela coisa, cada nova eleição mostra que há realmente uma deterioração assim gritante na qualidade dos candidatos. De certa forma, isso retrata bastante da população, é preciso entender isso, né? Não podemos também fugir dessa questão. E o fenômeno Tiririca merece algum comentário também. Mais de 1.300.000 votos, quer dizer, há ali um saco de muitas intenções nesses votos. É difícil avaliar exatamente o que o eleitor de Tiririca queria com esse voto. Há o deboche, há a pura ignorância. Agora, sem dúvida, tem uma camada que é o voto de protesto. Enéas já teve 1,5 milhão de votos em algumas eleições, e é um voto de protesto. E é preciso entender esse recado. Quer dizer, enquanto os políticos tratarem os eleitores como palhaços, os eleitores colocarão verdadeiros palhaços no Congresso. E só vai mudar isso quando mudar a política, reforma política, voto distrital, descentralização de poder e a própria educação do povo e voto facultativo, quer dizer, várias mudanças que precisam ocorrer para evitar esse tipo de coisa que, mal bem, sim, faz mal para a democracia, sem falar que é uma estratégia e tanto, né, dos partidos oportunistas para carregar junto a sua legenda, e eis que voltou então para o Congresso Valdemar Costa Neto, o homem do mensalão. Então foi uma estratégia muito bem sucedida dos políticos espertos, e esse protesto foi mais um tiro que saiu pela culatra. Essa é a análise que eu faço das eleições. Agora é a onda azul e verde contra a onda vermelha de bolivarização do país. Eu espero que o Partido Verde entenda a sua crucial função democrática no país hoje, que é compor com os tucanos, com o DEM, e evitar então esse projeto luropetista de poder que é tão preocupante para o médio e longo prazo desse país.